Né? Igreja de Éfeso? Isso, capítulo 2. Pode ler? A gente vai lendo e eu vou comentando, porque a gente vai ler bastante coisa desse livro, então eu vou comentando, senão a gente vai demorar muito. Carta à Igreja de Éfeso. Ao anjo da Igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, o livro é difícil, né? O livro de Apocalipse é um dos livros mais complexos da Bíblia. Por isso que a gente orou aqui antes, que o Espírito Santo nos ajude. Porque para entender esse livro não é fácil, né? Se a gente for ler lá no começo, no capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Está escrito isso? Então, o livro de Apocalipse é uma revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo João. João estava confinado numa ilha chamada Patmos, né? Uma ilha da Ásia Menor, durante o primeiro século. Né? Todos os apóstolos já tinham morrido. O único que sobrou foi o apóstolo João. E por ele ter pregado a palavra no Império Romano, o que era proibido, né? Pregar a palavra de Deus, falar de Jesus, né? Porque os romanos adoravam vários deuses, eles não aceitavam a ideia de um Deus único, então era proibido falar de Jesus. Né? E por causa disso, João foi preso e foi confinado nessa ilha, chamada Patmos. E nessa ilha, em um certo momento, Jesus ele aparece para João, e revela a João as coisas que iriam acontecer no futuro. Né? Só que essa revelação aqui, que Jesus dá para João, é uma revelação que estava sendo direcionada para os servos de Deus, para as pessoas que já conheciam a Deus. Não era uma revelação para as pessoas que não conheciam, né? Para aqueles que não sabiam quem era Jesus. Essa revelação, como diz aqui, é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos. Então, para a gente entender o Apocalipse, a primeira coisa fundamental é a gente ser servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Se a gente não for servo de Deus, a gente não entende o Apocalipse. A gente não compreende o Apocalipse. Porque o Apocalipse é uma revelação espiritual. E só vai entender quem for espiritual. Quem for carnal, não entende. Né? Porque é uma revelação espiritual. Tanto que aqui nesse capítulo 2 que a gente leu, no versículo 7, no final do versículo 7, o que está dizendo aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quer dizer, é uma revelação espiritual, que a gente tem que entender com o Espírito. Então, essa carta de Éfeso, Éfeso era uma cidade lá da Ásia Menor, que tinha uma igreja nessa cidade. Tinha uma igreja cristã, que estava se formando. Né? E Jesus dá a João, diz a João
levar um recado para essa igreja. Levar um recado para essa igreja. E diz o quê? Diz que o Senhor estava se agradando dessa igreja. Mas tinha algumas coisas que Jesus não estava se agradando dessa igreja. Eram servos de Deus, eram chamados santos, já haviam recebido a salvação, mas tinha algumas coisas nessa igreja que Jesus não estava se agradando. E o que é? Primeiro, que eles tinham abandonado o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Porque no começo, quando a gente começa a fazer alguma coisa, né, seja para Deus, seja para nós mesmos, a gente faz com todas as forças, né? Com toda a vontade, com todo o desejo. Quando entra num curso, né, a gente é assim em quase todas as áreas. A gente vai com todas as forças, né? Vai com todo o amor, né? Amor. Só que vai passando um tempo, aquilo vai esfriando, aquilo vai diminuindo. Né? Parece que a gente vai perdendo, né, aquele entusiasmo inicial. E é o que estava acontecendo com essa igreja. Eles receberam a palavra, creram em Jesus de todo o coração, ficaram alegres, começaram a falar para todo mundo de Jesus. Nossa, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Começaram a querer falar para todo mundo. Mas com o tempo eles foram esfriando. Eles começaram a encarar aquilo como se fosse apenas uma cerimônia, um ritual, uma tradição. Né? Não viviam mais o amor que eles viviam, que eles tinham no começo. Eles foram perdendo, foram se esfriando. É como acontece com a gente também, não só com assuntos de religião, mas em muitas coisas da nossa vida a gente acaba se esfriando, né? Acaba diminuindo a nossa vontade de certas coisas. E foi o que estava acontecendo com essa igreja. Então Jesus ele estava contente com essa igreja, mas o que estava desagradando ele era que eles não estavam fazendo as coisas com tanta dedicação como eles faziam no começo. E outra coisa que essa igreja tinha de errado também, de muito sério, está escrito lá no versículo 6. Tens, porém, a teu favor, na verdade está a favor, né? Tens, porém, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esses nicolaítas, eles eram uma seita que tinha na época, que eles pregavam que o homem podia ter quantas mulheres quisesse. Era uma das explicações que tinha. E esses nicolaítas também, eles queriam exercer controle sobre a igreja. Eles queriam ser o líder e queriam que as pessoas seguissem eles. Né? É como se fosse o bispo da igreja católica. Você só pode fazer alguma coisa se você pedir ordem para o bispo. Para ir na igreja evangélica, você só pode fazer alguma coisa se você pedir ordem para o pastor ou para o líder. Então, algumas pessoas estavam exercendo tanta autoridade sobre o grupo que elas estavam querendo tomar o lugar de Jesus. E Jesus estava condenando isso também. Porque líder, nós só temos um, que é o Cristo. Ele é o nosso líder espiritual. Nós temos os outros que nos orientam, que nos ensinam, que nos exortam, né? Que nos mostram a palavra, que estudaram mais que a gente e nos ensinam. Mas eles não têm autoridade de exercer liderança espiritual sobre a gente. Porque essa liderança pertence a Jesus. Então estava acontecendo isso também. Só que os cristãos de Éfeso, eles estavam se levantando contra isso. Com esse tipo de liderança, de falsa liderança. E Jesus se agradou. Então, a repreensão para Éfeso não foi tão pesada. Né? Vamos ler o versículo 8 agora. Carta à igreja de Esmirna. Né? Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último. Deixa eu sair. Achei. Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, a igreja de Esmirna, também, era uma outra igreja que tinha na Ásia, né? Era uma comunidade de cristãos que estavam ali na Ásia. E repare que o Senhor Jesus, ele também não pegou tão pesado com essa igreja, né? Mas ele estava exortando que as pessoas ali iriam passar por algumas tribulações, iriam passar por algum tipo de sofrimento, né? Estava dizendo ali, o diabo lançará alguns de vós na prisão, ou seja, alguns passariam por algumas dores para serem provados, né? Para serem refinados, para ver se eles estavam firmes diante de Deus. Então, uma das coisas que se ensina hoje por aí, e que é muito sério, é que assim, eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus, estou salvo. Não preciso fazer mais nada porque eu já estou salvo. E realmente a Bíblia ensina que a salvação é pela fé, né? A salvação não é pelas obras. Eu não vou ser salvo pelas coisas que eu faço de bom. Eu vou ser salvo pela minha fé em Jesus Cristo, né? Mas eu também tenho a minha responsabilidade. Porque se a gente for ver aqui todas essas passagens que a gente leu em Apocalipse, fala de obras. Então eu preciso ter fé em Jesus para ser salvo. No momento que eu crie no Senhor Jesus como Salvador, que eu crie nele como Filho de Deus, eu sou salvo. Imediatamente os meus pecados são perdoados. Deus lança os meus pecados no mar do esquecimento. Então a salvação não depende das obras, ela depende da minha fé. Mas Jesus está se referindo agora aqui a obras. Ele está dizendo o seguinte, não adianta só você dizer que você crê, que você tem fé. Eu preciso ver as suas obras. As suas obras é que vão confirmar a sua fé. As suas obras, as coisas que você faz, é que vai confirmar a sua fé. Repara que a gente falou aqui que o Apocalipse ele foi escrito para pessoas que já eram salvas, né? Como a gente leu no começo aqui, o Apocalipse foi escrito para quem? Para pessoas que já eram salvas, que já haviam crido em Jesus, que já haviam recebido a palavra, mas mesmo assim a salvação delas estava em jogo. E tem alguns lugares aí que prega que a gente não perde a salvação mais, que a nossa salvação é definitiva. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, que eu recebi a Jesus, eu estou salvo, eu não perco mais a salvação. Mas se a gente for ver aqui no Apocalipse, não é bem assim. Não é bem assim. A fé... Você viu isso agora? Hã? Você viu isso agora? O quê? Isso aí? Não. A fé é o primeiro passo. O primeiro passo é a fé. Essas pessoas sabem. Mas o segundo passo, o mais importante, são as obras. Porque o apóstolo Tiago, ele diz lá, né, sem as obras, né, a minha fé é morta. Eu posso ter fé, mas se não tiver as obras, a minha fé é morta. Então, eu tenho que ter também as obras. E o Senhor Jesus, ele fala sobre obras em várias cartas do Apocalipse. É por isso que a gente está lendo o Apocalipse hoje. Para a gente ver que o Apocalipse ele foi escrito para pessoas que já pertencem a Deus. Já foi escrito para pessoas que já tiveram a salvação. Mas mesmo assim estavam sendo repreendidas. Mesmo assim corriam o risco de perder a salvação. Porque ele fala aqui também, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei de ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. O que ele estava querendo dizer com isso? O que é um candeeiro? Na verdade é um castiçal, né? É um castiçal. Aqui está traduzido errado. O castiçal. O castiçal é como se fosse uma lamparina, né, que tem uma vela. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? Eu removerei o teu castiçal. Ou seja, eu vou tirar essa luz. E se a luz sai, o que acontece? Eu fico na escuridão. Eu fico em trevas. Eu já recebi a salvação, porque eu criei. Mas tem como eu continuar salvo na escuridão? Não. Eu perco a salvação. Eu perco a salvação. Né? Jesus diz, se não se arrependeres,
se não lembrares de onde você caiu, por que você fazia tanto para mim no começo? Por que você tinha tanto entusiasmo no começo? E agora o seu entusiasmo não é tão grande assim. Quer dizer, Jesus estava colocando em jogo a salvação destes que já tinham recebido a salvação. Dizendo, eu vou remover o seu castiçal se você não se arrepender. Ou seja, se você não voltar a praticar as primeiras obras. Se você não voltar ao primeiro amor, a gente pode perder a salvação. Né? O nosso nome pode ser riscado do livro da vida. É o que está dizendo aqui no livro de Apocalipse. Né? Não sou eu que estou falando, é o livro que está dizendo. E aqui na carta que a gente leu para a igreja de Esmirna, é a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, o Senhor Jesus ele não repreendeu essa igreja. Pode reparar que ele não repreendeu essa igreja. Pelo contrário, ele exortou. Ele disse o seguinte, olha, vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. E tem até um historiador que ele diz que realmente isso aconteceu durante o Império Romano. Os imperadores romanos começaram a perseguir alguns cristãos e eles tiveram um tormento de 10 anos. Alguns historiadores dizem que isso aqui se cumpriu mesmo. E 10 dias para Deus é 10 anos? Como se fosse 10 anos. Né? E realmente se cumpriu. Mas isso aqui também foi escrito para a gente. Porque a gente também passa por tribulações. Né? Eu passei, a gente está passando, eu passei por uma tribulação recentemente. Né? Com a cirurgia, com as dores. Só Deus sabe a dor que eu senti, a dor de parto que eu senti. Só Deus sabe. Né? Mas isso aqui o Senhor ele já nos mostra antes. Ele já nos revela, ele já nos capacita. Olha, você vai passar por tribulações. Quando a gente está diante de Deus, ele nos revela antes as tribulações que a gente vai passar, as dores que a gente vai passar. E ao mesmo tempo ele fortalece, ele capacita. Né? Quando eu estava lá na cama gemendo, né, que eu estava sentindo dor, teve que chamar uma ambulância, que eu fui de ambulância para o hospital, gemendo de dor, eu senti a presença de Jesus do meu lado todo o tempo, me fortalecendo. Eu cheguei lá no hospital, na cama, gemendo de dor, tomando remédio na veia, mas ao mesmo tempo eu estava feliz. Eu estava agradecendo a Deus, porque eu estava sentindo a presença de Deus ali. Eu estava sentindo a presença dele. Então eu suportei essa tribulação. Agora, se eu não tivesse Jesus na minha vida, se eu não tivesse a palavra de Deus na minha vida, será que eu teria suportado? Tudo que eu já passei, isso foi apenas esse dia. Mas pegando todo esse ano aí, esses quase 2 anos, será que eu teria suportado tudo isso, essas dores? A gente só suporta porque Jesus está junto. Né? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi a exortação que Jesus deu para a gente. A gente vai passar por essas aflições, por essas pequenas tribulações, mas ao mesmo tempo ele vai estar junto, porque ele venceu, ele também passou, né, por essas tribulações, e ele também venceu, e nos dá também a vitória. Amém? Então, a carta de Esmirna não foi tão assim, Jesus, ele mais exortou do que repreendeu. Né? Mas ele diz o seguinte, ó, no final do versículo 10. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Né? Então, existe uma condição para ter a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Porque muitos dizem, eu já recebi a salvação, eu já sou salvo. Eu já criei em Jesus, eu já sou salvo. Eu sou salvo. Isso é soberba. Isso é uma pessoa soberba. Né? Porque aqui Jesus fala ser fiel até a morte. Se você for fiel até a morte, aí sim você vai receber a coroa da vida. Então não aceitei a Jesus, recebi a Cristo, fui salvo, acabou. Não, Jesus ele pede fidelidade até o último instante, porque a gente vai ser provado. A gente vai passar por aflições. Será que a gente vai ser fiel até a morte? Talvez a gente não vai passar pelo que passaram esses cristãos aqui no começo do século. Porque eram jogados aos leões, eram presos, eram cerrados ao meio, né? Eram colocados naquelas cadeiras lá incandescentes para ser queimados vivos. Talvez a gente não passe por essas aflições, mas se a gente passar, a gente tem que ser fiel até a morte. Eles eram fiéis até a morte. Né? Os imperadores romanos, eles viam e diziam assim, nega Jesus que eu te libero.
Nega Jesus que você pode ir embora. Eles não negavam. E eles passavam por torturas. E eram mortos. E iam para o céu. Recebiam o quê? A coroa da vida. Que é o que está prometido aqui. Né? E essa coroa da vida só vai receber quem for fiel até a morte. E continuando no versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Repara que sempre é o Senhor Jesus falando, tá? É o Senhor Jesus falando. Afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, primeiro aqui no começo, Jesus ele elogia. Né? Ele elogia. Ele sabe, Jesus está dizendo o seguinte para a igreja de Pérgamo: eu sei que vocês estão vivendo num lugar onde é considerado o berço da feitiçaria, o berço da idolatria. Vocês estão morando no meio de pessoas que cultuam coisas que não são de Deus. Eu sei muito bem que vocês estão envolvidos por um monte de coisa errada, que vocês só têm maus exemplos. Eu sei disso, eu sei disso. Mas eu sei também que mesmo assim vocês têm permanecido fiéis. Vocês não têm se deixado levar por essas companhias. Vocês não têm se deixado levar por essas influências. Porque influência má é o que a gente mais tem. Né? Se a gente for olhar à nossa volta, a gente tem bons exemplos. A gente tem coisas para a gente se orgulhar. Não tem, a gente só olha coisa ruim. Né? Só que Jesus estava dizendo, isso não é motivo para vocês se desviarem. Isso não é motivo para vocês imitarem eles. Continuem fiéis. Continuem praticando as obras, continuem diante de mim, realizando essas obras boas, brilhando como luz no meio dessa treva toda. Né? Como aconteceu com Ló. Ló ele morava lá em Sodoma e Gomorra, ele morava na cidade de Sodoma e Gomorra, e Ló ele só via coisa ruim. Era prostituição, era adultério, era homossexualismo, era idolatria, era feitiçaria. Ló, era só ele ali que buscava Deus, mas toda a cidade ali só fazia coisa errada. Só fazia essas coisas, só praticava essas iniquidades, era podre, era sujo. Mas mesmo assim, Ló, na casa dele, ele servia a Deus. Ele procurava não imitar, ele procurava não se influenciar por essas coisas. Ele procurava se manter puro diante de Deus. E o que Ló recebeu? Ele foi livrado. Deus tirou Ló daquela cidade, de Sodoma, e depois Deus destruiu aquela cidade. Mas Ló foi poupado. Então a gente pode ter maus exemplos ao nosso redor, mas isso não é motivo para a gente não dar bom exemplo. Mesmo que todo mundo roube, mesmo que todo mundo seja desonesto, né? Mesmo que todo mundo se desvie, eu vou continuar sendo honesto. Mesmo que todo mundo jogue papel no chão, eu vou continuar jogando papel no lixo. Mesmo que todo mundo roube e acha que isso é normal, esconde aí, ninguém está vendo. Pega para você, ninguém está vendo. Você tiveram o troco errado lá na padaria, guarda, vai e fala nada. Você achou, a pessoa derrubou um negócio lá, você pegou para você e não falou nada, não tem problema. Claro que tem. As pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo a minha fidelidade. E quando eu faço essas coisas, Deus está anotando no livro dele tudo que eu estou fazendo. Talvez ninguém saiba o que eu estou fazendo. Talvez ninguém veja como eu estou sendo honesto. As coisas que eu estou fazendo para Deus. Mas Ele está vendo. E um dia eu vou receber o meu galardão. Então isso também envolve o quê? Boas obras. Envolve também obras. Porque não adianta eu ficar seguindo um ritual religioso e eu não tiver nada para apresentar a Deus. Né? E eu não mostrar com as minhas obras a minha fé. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui também.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí continuando o versículo 14 agora, né? A gente está lendo? É isso? Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição, que a gente acabou de falar sobre prostituição, né? Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, que a gente já viu lá em cima, né? Arrepende-te, pois. Olha a exortação do Senhor. Arrepende-te, pois senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, isso quer dizer que essas igrejas que ficam falando aí, essas religiões que ficam falando aí, que eu já sou salvo, então não leva essa palavra. Exato. Não é? Exatamente. Nossa, é forte, hein? Arrependam-se. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, se a gente permanecer fiel, se a gente praticar essas boas obras depois que a gente creu, né? Não é praticar as obras para buscar salvação. Repetindo, não é praticar boas obras para buscar salvação. Porque a salvação é pela fé em Jesus. Não depende de nós. Né? A salvação é de graça. Eu criei, eu fui salvo. Mas para me manter a salvação, para me desenvolver a minha salvação, eu preciso praticar essas obras. Porque vai ser pesado na balança. Eu vou ser pesado na balança. Para ver se eu estou de acordo. E aqui ele está falando sobre Balaão. Balaão foi um profeta do Antigo Testamento que ele foi alugado por um rei lá, para você entender se quem foi Balaão, ele foi alugado por um rei para amaldiçoar o povo de Deus. Porque esse rei, ele tinha medo desse povo, que era um povo muito numeroso. Então ele tinha medo que esse povo dominasse as terras dele. Então ele ouviu falar que existe um profeta chamado Balaão. E esse profeta, tudo que ele falava acontecia. Tudo que ele predizia acontecia. Então Balaque, que era o nome desse rei, foi atrás de Balaão e falou: olha, eu te pago tanto, vem e amaldiçoa para mim aquele povo, para que eles não dominem as minhas terras. Né? E Balaão veio. Né? Só que quando Balaão chegou para amaldiçoar o povo, Deus não permitiu. Deus falou para Balaão: Balaão, você não vai amaldiçoar porque esse povo é bendito. Esse povo é meu, você não vai amaldiçoar. Então toda vez que Balaão tentava falar alguma coisa de maldição para esse povo, Deus revertia em bênção. Deus fazia sair da boca dele palavras boas, palavras de bênção. Né? Quando ele ia falar alguma coisa de mal para o povo, Deus fazia sair da boca dele palavras de bênção. Ele não conseguia falar mal do povo. Só que daí Balaão ele viu que não tinha como falar mal do povo, não tinha como amaldiçoar o povo. Aí ele deu uma estratégia para Balaque. Olha, Balaque, é povo de Deus. Eu não consigo, não tem como amaldiçoar. Como é que eu vou amaldiçoar quem Deus já abençoou? Não tem como, eu não consigo. Mas tem uma forma. Faz esse povo pecar. Faz esse povo cair. Começa a colocar tropeços no meio deles para eles começarem a pecar. Porque daí, se eles estiverem em pecado, Deus não vai mais ouvir as orações deles. Porque a gente leu aqui, a gente sabe que a palavra de Deus diz que os nossos pecados, eles fazem separação de nós e de Deus. Né? Então, quando a gente está em pecado, Deus não ouve as nossas orações. Deus não ouve. Né? Porque Deus vê o pecado, Ele não suporta o pecado. Ele não tolera o pecado. Então, Ele não nos ouve. Foi a estratégia que Balaão deu para Balaque. Olha, faz eles pecarem. Aí, o que Balaque fez? Pegou um monte de mulher lá da nação dele, do país dele, um monte de
prostituta, né? Levou para morar lá no meio do povo, no meio lá dos homens de Deus, dos servos de Deus, e eles começaram a cair, começaram a se prostituir com essas mulheres. E aí começaram a pecar, e aí eles foram castigados. Então, foi uma estratégia que esse homem deu, muito maligna, né? Fazer um servo de Deus tropeçar. Porque Jesus, ele diz o seguinte: maldito é aquele que fizer um destes pequeninos tropeçar. É melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra na ponta e jogar no rio, do que encarar o juízo. Então, foi uma estratégia que Balaão deu para Balaque, que estava acontecendo aqui nessa igreja. Estava acontecendo nessa igreja. Os cristãos estavam começando a se envolver com essas coisas ruins, porque estava sendo lançado no meio deles tropeços. No meio deles, dessa igreja, tropeços. E eles estavam começando a cair. E Jesus dá uma repreensão. Ele dá uma dura aqui. Ó. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí aonde? Na igreja, dentro da igreja. Jesus não estava falando para pessoas do mundo, para pessoas que não conheciam a Deus. Jesus estava falando para pessoas que estavam dentro da igreja. Estava dizendo o seguinte: todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Estava acontecendo a mesma coisa no meio da igreja, né? Então, pode estar acontecendo também hoje. Porque o inimigo, Satanás, ele não está preocupado com o bêbado, ele não está preocupado com o viciado em drogas, ele não está preocupado com o assassino, ele não está preocupado com o traficante. Por quê? Porque essas pessoas já pertencem a ele. Ele não está preocupado com essas pessoas. Satanás está preocupado com as pessoas que pertencem a Deus, né? O alvo dele são as pessoas que estão na igreja. Ele quer derrubar as pessoas que estão na igreja. Porque a única forma de Deus não destruir o mundo, de Deus não acabar com a humanidade, é a igreja estar orando. É a igreja estar intercedendo. Quando a gente está aqui fazendo oração, sério, à noite, Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando dos seus netos. Deus está cuidando da sua família. Por quê? Porque você está orando. Você está intercedendo. Você está buscando a Deus. Mas o inimigo, ele vai tentar fazer você parar. O inimigo tenta fazer a gente parar. Porque se ele fizer isso, aí ele pode acabar com tudo. Ele pode destruir tudo de uma vez. O que segura, o que impede a ação de Satanás destruir a humanidade é a oração do povo de Deus. E é por isso que Satanás, ele ataca tanto a igreja, ataca tanto o povo de Deus, trazendo idolatria, trazendo imoralidade, trazendo prostituição, trazendo adultério, fazendo com que homens casados saiam com mulheres casadas e vice-versa, né? Ele não quer atacar os que já são dele, ele quer atacar os que são de Deus. Porque daí você para de orar. Se você comete um pecado, você para de orar. Você se sente tão assim culpado, né? Pelo menos comigo é assim. Você se sente tão culpado que você para de orar. Você sente culpa porque você pecou. Você se sente mal, né? Você não tem força, você perde a força para orar. E aí o inimigo, ele conseguiu o intento dele, que é te separar de Deus. Te separou de Deus, um abraço. Aí vem a destruição. O foco dele é esse. Fazer com que a igreja pare de orar, pare de buscar a Deus, pare de servir a Deus, pare de se consagrar. Porque quando a gente ora, a gente incomoda o inferno. Quando a gente jejua, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente se reúne, a gente incomoda o inferno. A única maneira de parar o inferno é a nossa oração, é o nosso jejum, é a nossa consagração. É a gente fugir das más companhias, fugir do pecado, fugir daquilo que nos afasta de Deus. Como é que eu sei que eu estou numa má companhia? Mas e quando você se sente fraco também?
É normal, o ser humano ele sente fraqueza. Né? Tem dias que você não tem força para fazer nada, mas tem que lutar. Tem que lutar. Porque quando a gente quer alguma coisa para a gente, né? Por exemplo, eu quero ser bem sucedido na minha profissão. Eu vou abrir mão do meu sono para estudar. Eu vou abrir mão do meu tempo para ler, para estudar. Se eu tiver com dor, se eu tiver doente, se eu tiver com dor, se eu tiver doente, eu sei que se eu não estudar, eu não vou passar de ano e eu não vou receber o diploma e eu não vou conseguir o meu trabalho. Mesmo doente, eu vou e faço. Quantas vezes eu já fui trabalhar doente? Por que eu fui? Por que eu fui trabalhar doente? Porque eu precisava receber o meu salário. Né? Mesmo doente, eu tinha que ir. Mesmo com dor, eu tenho que ir. Não importa, eu tenho que ir, tenho que dar um jeito. Se eu falar para o meu chefe, não, mas eu estou com dor, tá bom, então eu vou colocar outro no seu lugar. Você vai fazer o quê? Eu lutava, a gente luta. A gente tem que lutar, porque a nossa carne ela não quer buscar Deus. A nossa carne não quer se relacionar com Deus. Se a gente deixar a carne prevalecer, o espírito morre. Se a gente não lutar contra a carne, o apóstolo Paulo falava, eu esmurro a minha carne para sujeitá-la ao meu espírito. O que é esmurrar? É pegar a mão e ficar dando soco na carne? Não é isso. É jejuar, sabe? É não satisfazer. Nossa, estou com uma vontade de comer um chocolate hoje de 3 quilos. Isso aí é de Deus? Não é de Deus, eu estou satisfazendo a minha carne. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Às vezes a gente come sem estar com fome. Né? A gente vai belisca lá uma coisa, mas nem está sentindo fome. Por que a gente faz isso? Já parou para pensar? E a gula é o quê? É um fruto da carne. É um dos pecados lá, capitais, né? Que a Igreja Católica ensina. É um dos 7 pecados capitais. Né? Então, quando eu como alguma coisa porque eu só quero comer, é de Deus isso? Não. Porque eu estou atendendo ao que a minha carne está falando. Vai lá e come. Mas eu não estou com fome. Não, mas vai lá e come, quero que você coma. Você está ouvindo a sua carne. Falando, não vou comer. Por que você não vai comer? Porque eu não vou comer, hoje eu vou jejuar. É eu que mando. É o meu espírito que manda. Não é a minha carne. Ah, hoje eu quero me divertir. Hoje eu quero colocar lá na novela e quero ver todo mundo falando palavrão. Aí eu vou lá, fico me divertindo, que engraçado, e começo a dar risada. Ou então eu vou sair com alguém, com os meus amigos, começar a falar piada, falar besteira, falar mal dos outros. É tão divertido fazer isso, não é? Falar mal dos outros. Não é sério? Sério? Não é tão divertido isso, falar mal dos outros? Eu estava pensando uma coisa aqui. Pode falar. Não, pode ter vindo, depois eu pergunto. É tão divertido. O pecado é divertido. O pecado é gostoso. O pecado não é ruim. Isso que eu ia falar. Sim. Para todo olho. Já li já o seu todo pensamento. olho que você, todo lado que você olha, é tudo coisa... Sim. O pecado é gostoso, é divertido. Por que é mais fácil a gente fazer o que não deve? O pecado atrai mais do que... Exatamente. Ele atrai... Aí, respondi. O pecado atrai mais o homem do que as coisas boas. Por quê? Porque a gente é A carne. gente se sente culpado o tempo todo de não conseguir fazer as coisas certas. Porque a gente é carne. A gente é carne. A única forma de vencer isso é vencer a carne. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, que a gente busca, que a gente sonha, tem que estar relacionado com Deus. Tudo, em todo tempo. Porque no céu vai ser assim. No céu vai ter profissão. No céu vai ter trabalho. Vai ter dinheiro. No céu não vai. Não, né? Só vai ser Deus. 24 horas por dia, a eternidade vai ser Deus. Então a nossa vida aqui na Terra tem que ser isso também. 24 horas por dia, Deus. Eu tenho que fazer as minhas atividades, o meu dever. Eu estou aqui em casa com dor, mas estou trabalhando. Estou cumprindo a minha função. Né? Porque eu estou recebendo para isso. Então eu estou cumprindo a minha função. Mas eu tenho que separar, eu tenho que buscar Deus em todo instante, vigiar em todo instante. Porque mesmo às vezes quando eu estou trabalhando, o inimigo vem e sopra no meu ouvido, tentando me desviar. Romanos 7. Vamos lá ler Romanos 7. Ele fala sobre isso? Romanos capítulo 7, versículo 15. O
que faço, não entendo. Pois o que quero... Você achou assim? Não, eu vou escutar. Pode ler, eu vou escutar. Tá. O que faço, não entendo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Bom, aqui é o apóstolo Paulo, né? Ele está dizendo... O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse versículo 7... 17 também? Uhum. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, confirmando o que a gente acabou de falar. Né? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, eu quero fazer as coisas para Deus. Né? O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que eu quero fazer. Não faço o bem que eu quero fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, ele estava numa luta aqui interna, né? Estava numa luta aqui interna. Ele está dizendo aqui que ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. Por quê? Porque a carne não deixava. A carne queria para o outro lado. O espírito queria para um lado, mas a carne queria para o outro lado. Mas aí, Gabi, o apóstolo Paulo, ele descobriu o segredo para vencer isso aqui. O próprio apóstolo Paulo, ele descobriu o segredo para vencer isso aqui. Eu esmurro a minha carne e a sujeito ao meu espírito. Porque o nosso espírito, ele está sempre pronto para servir a Deus. O nosso espírito, ele está sempre pronto para fazer as coisas de Deus. Para orar, para jejuar, para ficar de joelho, para ir para a igreja, para ler a Bíblia. Ele está sempre pronto. Mas a carne não. A carne quer ir para o outro lado. Não, a carne quer fazer fofoca. A carne quer se divertir nos bares, no barzinho. A carne quer beber. A carne quer fumar. Né? A carne quer se prostituir. A carne quer adulterar. Né? Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui? Eu esmurro a minha carne. O que é esmurrar a minha carne? É não dar o que ela pede. Depois a gente lê, senão vai ficar muita coisa. Vai ler a Tiatira? Vamos continuar, vai ficar muita coisa. A gente tem que pegar a nossa carne e sujeitá-la ao nosso espírito. Como? É fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso. Se fosse fácil, não teria graça. Fácil, é verdade. Não teria graça, né? Não é fácil. Não é fácil fazer isso. É difícil fazer isso. Mas é uma coisa que envolve dia a dia, mês a mês, ano a ano. O apóstolo Paulo, quando ele começou a pregar o Evangelho, ele não era o homem que ele se tornou depois. Ele tinha coisas que ele tinha que melhorar. Né? Ele viveu 30 anos no ministério, ele tinha coisas que ele precisava melhorar. Então ele buscava mais, orava mais, se consagrava mais. Agora, se tudo que a tua carne pede você vai dar, como é que você vai vencer a sua carne? A sua carne pede, eu quero beber, vamos lá. Hoje eu quero comer até explodir, vamos lá. Hoje eu quero sair com os meus amigos e falar mal dos outros e fofoca, vamos lá. Se você fala sim para tudo que a sua carne pede, nunca você vai conseguir falar não. É uma disciplina, é disciplinar. Né? É fazer com que a sua carne, aos poucos, vai sendo sujeitada. Ela vai sendo sujeita ao seu espírito. E aí vai chegar uma hora que a sua carne vai abrir a boca. Cala a boca. Fica quieto. Quem fala é o espírito. É verdade, a gente tem que aprender a dar o break, né? Sim. Aos poucos. E vai chegar uma hora. Vai chegar uma hora que a carne vai ficar em silêncio. Ela vai pensar em falar, opa, aqui não. Entendeu? Então vamos lá, continuando. Onde que a gente estava, Gabi? Anjo de Tiatira. Tiatira agora, né? Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz quem? O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Hã? Já li sim, de Pérgamo. Os Nicolaítas, sim. Você falou sobre a pedra branca? Sim. Ela explicou sobre Balaão. Sim. Né? Aqui tem bastante coisa, vamos avançando. Tiatira é muito legal. Os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente.
Conheço o quê? O que está escrito aí no versículo 19? Vocês estão Suas fazendo. obras. O que está escrito aí, sério? O meu tá. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, e o serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Bom, né? Vamos ver o que ele numera aqui. Vamos numerar isso aí? A ordem que segue aí. Lembrando que esse livro foi escrito para pessoas que já conheciam a Deus, pessoas que já tinham sido salvas, tá? Então, ó, conheço as tuas o quê? Obras. Que mais? Amor, fé, serviço, perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. É importante as obras aqui ou não? Ainda bem que o Apocalipse foi o próprio Jesus falando. O próprio Jesus falando, para que não haja dúvidas. Se fosse um outro homem que estivesse falando aqui, a gente poderia pensar, não, mas será que é isso mesmo? Será que não é a tradução? Será que não é a interpretação que está errada? O próprio Jesus falando que as obras são fundamentais. Depois que a gente creu, depois que a gente recebeu a Cristo, as nossas obras são fundamentais. Conheço as tuas obras, né? O teu amor, o teu serviço. Repara que obras vêm antes de amor aqui. O teu serviço, a tua fé, depois vem a fé também, ó. A tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então, se as nossas obras hoje, se as nossas boas obras hoje, elas não forem mais numerosas do que as primeiras, a gente perde a salvação. A gente perde a salvação, é o que está dizendo aqui, sou eu que estou dizendo. Aqui está dizendo isso, que a gente perde, que a gente corre o risco de perder a salvação. Jesus, ele olha, deixa eu ver como é que ele está hoje. Eu não quero ver como ele está quando ele entrou na igreja. Porque quando ele entrou na igreja, ele era tão firme, ele era tão forte, ele era tão amoroso, mas eu quero ver como ele está hoje. O que ele está fazendo hoje. Né? E aí ele fala que tenho, porém, versículo 20. Olha só que tinha tudo isso de bom, né? Obras, amor, serviço, fé, perseverança, né? Mas tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, eram os mesmos pecados da igreja de Pérgamo, né? Essa Jezabel, essa mulher Jezabel, é uma personagem também que tem no Velho Testamento. Ela era esposa de um dos reis de Israel, chamado Acabe. E essa Jezabel, apesar de viver no meio do povo de Deus, né, apesar de viver em Israel, era uma feiticeira, era uma bruxa. Ela praticava feitiçaria. Né? Ela... Essa Jezabel, ela praticava feitiçaria. Mesmo no meio do povo, eu falo feitiçaria que as coisas como repara que a gente está num bairro aqui, né, que é envolvido de feitiçaria até a cabeça, né? Se a gente for ver. Né? Por quê? Porque o espiritismo, e a gente vê muito por aqui, o espiritismo nada mais é do que uma feitiçaria disfarçada. É feitiçaria. Né? E essa Jezabel, ela era uma feiticeira. Ela consultava mortos e ela perseguia o povo de Deus. Ela destruía os servos de Deus, os profetas de Deus. E fazia com que as pessoas se prostituíssem. Olha só o que ela fazia. Ela ensinava a prostituição. Era comum, era normal. O que é a prostituição? A prostituição não é só eu pagar, não é só pagar para ter isso. A prostituição é, se eu tenho um relacionamento fora do casamento, é prostituição. Porque para Deus tem que ser isso no casamento.
Fora do casamento é prostituição. Prostituição só está relacionado com o ato. Está relacionado também com idolatria. Com idolatria. Prostituição com idolatria também. Mas o que o povo estava fazendo era isso aqui. A Jezabel, ela ensinava também, bem lembrado, Gabi. Corrupção também. É? Corrupção também. A Jezabel, ela também, ela levava o povo de Deus a adorar outros deuses. Né? Tinha o deus Baal, tinha lá outros deuses que essa mulher, que ela era devota, né? E ensinava também. Mas esses deuses eram homens ou eram estátuas. Estátuas. Estátua de madeira, de ouro, de prata, de bronze, né? de pedra, né? de madeira. Então, Jezabel, por ser uma mulher influente, era esposa do rei, né? Então ela fazia essas coisas erradas e ensinava o povo também a fazer. Então essa prostituição está relacionada com a carne e, como a Gabi lembrou, a idolatria. Quando eu começo a buscar outros deuses, o que eu estou fazendo? Eu estou prostituindo o meu espírito. Se eu tenho relações fora do casamento, estou prostituindo a minha carne. Mas se eu me inclino diante de uma estátua, se eu me inclino diante de um pedaço de madeira, de pedra, de pau, de ouro, seja o que for, eu estou prostituindo o meu espírito. Isso é uma prostituição espiritual. Isso está em Jeremias, depois eu não vou lembrar onde que está, mas Jeremias fala sobre isso. A prostituição espiritual. E isso também está muito comum nos dias de hoje. Né? A gente vê pessoas se prostrando diante de estátuas, se prostrando diante de madeira, se prostrando diante de pedra. A gente vê isso. Não temos mais os deuses, como esses deuses antigos aqui, esses Baals, esses Astarotes, esses Dagons da vida, mas os nomes mudaram, mas a prática continua a mesma. Êxodo 34. Gabi, é muita coisa para a gente ler, Gabi. Depois a gente lê, tem muita coisa. Então hoje também está acontecendo a prostituição espiritual, que é pior que a prostituição física. Quando eu me volto a essas imagens, eu estou me prostituindo espiritualmente. Quando eu pego o meu celular e eu uso o meu celular como se fosse um Deus, eu estou falando aqui de algumas religiões, mas tem outras religiões também que não tem lá imagens, mas tem outras coisas que eles idolatram. Dinheiro, homens, pessoas, né? Cargos, sim, material. Então, tudo que a gente coloca na nossa vida, que acaba sendo mais importante que Deus, né? Que acaba sendo mais cultuado, vamos dizer assim, que Deus, eu acabo fazendo aquilo com Deus também. Né? Se eu amo meu filho mais que a Deus, o meu filho é meu Deus. Se eu amo a minha família mais que a Deus, a minha família é meu Deus. Então eu tenho que amar a Deus acima de tudo. Onde que a gente parou? No versículo 21. 21, da Jezabel, né? Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, olha o que vai acontecer com as pessoas que fazem esse tipo de coisa, que adulteram, que praticam prostituição espiritual. Lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação. Gabi, e aqui, ó, tá falando, aqui é mais uma prova, depois anota esse versículo 22. É isso que eu queria que você lesse. Versículo 22. Tem isso também, Ezequiel. Grande tribulação, grande tribulação. A não ser que eles se arrependam. A não ser que eles se arrependam. Grande tribulação. Então quer dizer, só vai passar por grande tribulação, só vai passar por grande tribulação quem não estiver diante de Deus, quem não se arrepender dos seus pecados. A grande tribulação não é para os servos de Deus. A grande tribulação não é para o povo de Deus. A grande tribulação é para aqueles que estão em prostituição. Prostituição espiritual. É para estes a grande tribulação. Sabe por que eu estou falando isso, Lu? Porque tem alguns lugares que ensinam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Né? Tem algumas igrejas que ensinam que a gente vai passar pela grande tribulação. Depois eu vou explicar o que é isso, a grande tribulação.
A gente vai passar. Mas aqui o Senhor Jesus acabou de dizer, só vai passar pela grande tribulação quem? Quem não se arrepender dos seus pecados de prostituição. Prostituição espiritual. De culto a demônios, de culto a coisas que não são de Deus. Né? Isso pode ser um celular, porque tem gente que fica o dia inteiro no celular, tem gente que fica o dia inteiro fazendo coisa inútil, né? E depois vai para a igreja falar, eu sou salvo, eu já sou salvo mesmo. Não, mas Jesus está dizendo aqui. Está dizendo aqui. Se a gente coloca alguma coisa na nossa vida que está acima de Deus, a gente vai passar pela grande tribulação. Os servos de Deus não. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha na mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha só o que ele fala aqui, ó, no versículo 23, no final do versículo 23. Darei a cada um de vós segundo o quê? As vossas obras. É importante obra de novo? Mais uma vez, falando de obra. A gente vai receber de acordo com o que a gente fez. As nossas coisas, as nossas recompensas, o nosso fim nessa terra vai ser de acordo com as coisas que a gente fez, de acordo com as nossas obras. Eu creio no Senhor. Outro dia eu fui na missa e o padre falou assim, que da maneira do católico, né? Que quando a gente chegar lá em cima e Deus receber, ele vai falar, o que você fez com a vida que eu te dei? Aí você vai falar, eu casei, tive filho. Não vai falar nada disso, eu quero saber o que você fez com a vida que eu dei pra você. Entendeu? Eu falei, olha, a gente nunca para pensar nisso, né? Não é o que você fez da vida, mas da sua vida. Entendi. Porque assim, lá no céu não vai ter divisão. Católico, espírita, evangélico. Não é tudo junto. Não vai ter. Lá no céu vai ter pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador e praticaram boas obras depois. Porque dentro da Igreja Católica tem as pessoas que vão para o céu e tem as pessoas que vão para o inferno. Dentro da Igreja Evangélica tem as pessoas que vão para o céu e tem as pessoas que vão para o inferno. Todo lugar. Deus ele não está fazendo, ele não faz acepção, ele não vê a placa, ele vê o que a pessoa está fazendo. Jesus em algum momento aqui falou sobre algum tipo de religião? Ele falou aqui, em algum momento ele falou em que igreja que eu tenho que ir? Nossa, isso é coisa de homem. Né? Tem alguma placa aqui? Olha, se você não for na presbiteriana, você não vai ser salvo. Se você não for na metodista, você não vai ser salvo. Se você não for católico, você não vai ser salvo. Nada disso, nada. Isso é coisa de homem. Né? O que o Senhor Jesus nos exorta aqui é praticar as boas obras. Praticar as boas obras. Mas não no sentido que a Igreja Católica ensina de ser salvo. De ser salvo. Eu vou praticar um monte de boas obras porque eu quero ser salvo. Não. Esquece. Você pode andar de joelhos aqui até Aparecida e voltar. Você pode doar tudo que você tem para os pobres. Se você estiver fazendo isso pensando em buscar a salvação, esquece. Você não vai conseguir. Porque a salvação é de graça. É pela fé. Eu criei em Jesus, recebi a salvação na hora. No mesmo instante eu já sou salvo. Eu vou para o céu. Mas aí eu preciso mostrar de alguma forma essa fé, que é através das minhas boas obras. Fazendo por amor. Fazendo por amor. Quando a gente faz alguma coisa para os nossos filhos, a gente faz esperando receber algo em troca? Não, a gente faz porque ama. Com Deus é a mesma coisa. Fazer por amor. Né? Por amor. Então, continuando aqui, que tem bastante coisa. Que hora que é? Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiátira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Gabi, versículo 24 também fala mais uma vez. Você acha que a grande tribulação, ela vai ser uma carga? O que vocês acham? Vai ser o quê? Uma carga?
O que você acha, Cé? Uma carga, mas como? Um peso. Um peso, a grande tribulação. tribulação é a mudança. Que Vai você ser. disse que vai Tribulação é o grande sofrimento que vai grande vir. sofrimento. Você acha que isso vai ser uma carga, um peso? O que vocês acham? Sofrimento é peso? Sofrimento. Sofrimento é carga? Sim. Sim. Vai ser uma grande carga. Vai ser uma... Né? Então, olha só, olha o que eu estou querendo dizer o seguinte. A todos quantos não têm esta doutrina, qual doutrina? A doutrina da prostituição espiritual, né, de cultuar outras coisas, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós, ou seja, vocês não terão mais tribulação. Aqueles que tiverem fidelidade com Deus não passarão por tribulações, não terão mais essas tribulações. 25. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, guardar até o fim as minhas obras. Jesus, ele fala só em obras. Apocalipse é um livro de obras. É um livro de obras. Darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá. Agora eu entendi uma coisa. Quebrando-as, como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Olha só, ninguém, se quiser descansar um quarto, agita, aí você fica ouvindo. Porque vai longe aquele negócio. Sério, você tem que estar, você tem algum compromisso? Agora Já não. está acabando. Só para ir tomar banho e dormir. Já estamos acabando. Eu preciso falar isso. Preciso. Não, pode concluir. Eu preciso falar isso. Preciso falar isso. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Quando eu li isso aqui no quarto, eu comecei a chorar. Vocês entenderam o que ele escreveu aqui, não? Vocês entenderam o que eu entendi? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Ou seja, que fizer as minhas obras, que praticar as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Jesus está dizendo que a gente vai ter a mesma autoridade dele. Jesus está dizendo que a gente vai ser como ele. Vai ter a mesma autoridade dele. É o que ele está dizendo aqui. Está escrito isso no de vocês também? Olha que promessa que ele está dando. Ele está dizendo que a gente vai ter a mesma autoridade dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer ver como Jesus tem essa autoridade? Abre lá no Salmo 2, se quiser ficar descansando. Abre no Salmo 2, fala para mim o versículo que eu mandei no seu WhatsApp, por favor. Salmo. No Salmo número 2. No Salmo número 2. O livro que a senhora ama. Essa aí. Esse aqui eu leio bastante. 414. Salmo 2, No Salmo número 2, qual que é o versículo? 9. No versículo 9, olha o que está dizendo no versículo 9. Vamos só ler aqui. Deixa eu só ler rapidinho aqui o comecinho para vocês entenderem. Deixa eu ler rapidinho, a gente chega no 9 e lê juntos. Por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus a ti, o Senhor zomba deles. Então eles falam na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, olha só esse versículo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei o quê? As nações por herança. E depois? E os fins da terra por tua propriedade. Tu, vamos ler juntos agora o 9, tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Um vaso de barro. Não é a mesma coisa que está lá? Mesma coisa que está lá. O Salmo 2 está falando de Jesus. Está falando que quem vai fazer essas coisas é Jesus, o próprio Jesus. Porque fala sobre o Filho aqui. Né? Fala sobre o Filho de Deus. No versículo 7.
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então esse Salmo 2 está falando sobre Jesus. E está dizendo que Jesus ele vai ter autoridade sobre as nações e vai despedaçá-la como um vaso de barro. E o Senhor Jesus fala lá, voltando para o Apocalipse, que a gente leu agora, o que ele fala? Com vara de ferro as regerá. Ou seja, Jesus está dizendo que esse Salmo 2 é para ele, mas eu vou também dar para vocês. A igreja, nós, aqueles que vencerem, aqueles que forem para a glória, vão ter a mesma autoridade de Jesus sobre a terra. Vão ter a mesma autoridade. Aqueles que vencerem, aqueles que se manterem puros diante de Deus. É importante as boas obras ou não é importante? É fundamental. É fundamental. Né? E continuando, capítulo 3, agora a igreja de Sardes, né? Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço o quê? Desculpa, você está me achando, né? Conheço as suas obras. Conheço o quê, Gabi? A sua vida. Conheço o quê? Vai lá. Volta lá. Apocalipse capítulo 3, versículo... Nossa, eu tô empacada em Apocalipse 7, não sei porquê. Apocalipse 3, versículo 1. Conheço o quê? As tuas obras. Conheço as tuas obras. Mais uma vez Jesus falando, conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas está morto. O que ele está dizendo aí? O que ele está dizendo aí, Senhor Jesus? Eu estou vendo as tuas obras. Você acha que você está vivo, mas você está morto. O que ele está querendo dizer? Que a pessoa, ela está na igreja. Mas Conhece espiritualmente ela está no boteco. Ela está na igreja, mas a cabeça dela está no carro que ela precisa trocar. Ela está na igreja, mas a cabeça dela está na promoção que o chefe dela vai dar. Ela está na igreja, mas o pensamento dela está não sei aonde. Não está no Senhor. Não está em Jesus. Ela está pensando nas coisas do mundo. E Jesus fala que uma pessoa assim, uma pessoa o quê? Morta, exatamente. Eu posso estar na igreja, eu posso estar sentado no banco da igreja, ouvindo o pastor falar, ouvindo o padre falar, seja quem for, mas eu posso estar pensando em outra coisa. Posso fumar depois do culto. Saio da igreja, vou para a porta fumar, né? Ou então saio da igreja, chego em casa, bato na minha família, brigo com a minha esposa, brigo com os meus filhos, ou no caso se for mulher, agrido meu marido com palavras, ofendo, né? Ou então saio xingando todo mundo, acabo de sair da igreja, sou fechado na rua por um carro e xingo lá o cara. Verdade. Acabei de sair da igreja, né? Ou então o cliente não veio e tinha marcado. Ou então a pessoa deixou o cachorro lá para a Célia cuidar. Nossa, eu preciso fechar e aquele não vem buscar o cachorro. Vem 7h30 da noite. Vem 7h30 da noite. E eu acabei de ler um salmo e pensei no bendito lá e falei um palavrão. E acabei de ler um salmo. E acabei de orar. O ser humano está todo estragado, né? Tem que Então, Jesus ele dá essa promessa da gente ter a mesma autoridade dele, mas tem uma condição. Tem uma condição. Que é a condição. 24 horas por dia para diante de Deus. Diante de Deus. Não deixar que nada... E fazer boas obras. E fazer Nunca boas esquecer. obras. Fazer boas obras no sentido de agradar a Deus. Agora, dê um exemplo de uma boa obra. Boa obra. Seguiu os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não usar seu santo nome em vão. Não. Quem é você Os nas 10. paredes? Hã? Quem é você quando está sozinho no céu? Quando ninguém te vê. Sabe? É tipo isso. Na verdade, assim, boas obras. Dá um exemplo bíblico. O apóstolo Tiago. Ele escreveu para uma igreja lá o seguinte: vocês é o seguinte, falou bem assim, vocês é o seguinte, quando entra um pobre na igreja de vocês mandam ele sentar lá no fundo. Senta lá no fundo, tem um lugar lá no fundo. É verdade. Mas quando entra uma pessoa rica e influente, quando entra um pregador famoso, quando entra um cantor famoso, quando entra uma pessoa conhecida, uma pessoa que todo mundo conhece, aí você fala para a pessoa, não, senta aqui na frente,
Senta aqui do meu lado. Você honra aquela pessoa só porque a pessoa tem fama, a pessoa tem dinheiro, e o coitadinho que ninguém conhece, senta no fundo lá. Você fez uma boa obra ou você fez uma obra ruim? É verdade. O que você fez? Uma péssima obra, né? Você fez uma péssima obra, você fez acepção de pessoas. Exatamente. Né? Você fez acepção de pessoas. A pessoa vem estacionar aqui o carro na nossa vaga. É um carro, um fusquinha velho caindo nos pedaços. Aí você vai falar, não pode pôr aqui não, porque aqui está reservado para os clientes. Aí daqui a pouco chega um cara com uma Mercedes. Igual hoje, tinha dois Jeep parados na minha porta. Falei, nossa, 2 clientes bem... Aí você, não, pode ficar à vontade. Não, mas eu vou comer uma pizza lá na Corifeu. Ela deixou o carro 3 Tem horas. problema, pode deixar aí. Sério, sério. 3 horas. Ela deixou o cachorro. Falei, vou sair com a minha amiga, as duas a gente conhece há bastante tempo. Ah, eu vou sair com a minha amiga, vou deixar meu carro na sua garagem. Aí outra me ligou, outra cliente. Eu não posso entrar, o que esse carro tá fazendo na sua garagem? Mas pensa comigo. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Pensa comigo, se fosse um fusquinha cair nos pedaços, o que você ia fazer? Mas ele já tá dentro da garagem. Como porque ser eu vou- humano. O meu corsinha velho fica... Como ser humano, o que eu ia fazer? Mas essa linha não faria. Não, como ser humano, o que eu ia fazer? Eu falei, na hora, meu amigo, você não pode pôr aí não, você não tá vendo que aqui é vaga A Gabriele não faria. pro salão? Você não tá vendo que aqui é vaga pro salão? Olha, mas por incrível que Né, pareça, eu Gabi? nunca vi fusquinha dos meus clientes. Não tem fusquinha. Não, tô... Mas- não, mas eu nunca vi mesmo. Mas se um dia a gente chegar aqui e tiver uma Ferrari estacionada e a pessoa tá comendo uma pizza lá na Corifeu, você não vai nem se importar, deixa a Ferrari aí. Ficar olhando pra frente. Deixa, eu vou tirar a foto, fazer selfie com a Ferrari. O que eu fiz aí nesse caso? Acepção. Gente, é um horror. Eu fiz acepção. Eu fiz acepção de pessoas. Acepção. Acepção. Diferença entre as pessoas. Sim, exatamente. Eu fiz acepção. Eu fui pela vista. O que eu achei mais importante é porque o cara tinha mais dinheiro que o outro, então eu achei que ele é mais importante que o outro. Eu fiz acepção. A pessoa não vai nem usar o meu estabelecimento, mas porque é rico, então eu vou tratar com honra. Não vou falar nada, né? Porque é rico. E isso acontece nas igrejas. Às vezes você está na igreja, chega, tem um anúncio. Gente, essa semana vai vir um pregador conhecido em toda a cidade. Aí tratam ele com honra, só falta estender um tapete vermelho para ele, né? Aí de repente, chega outro dia, chega lá um irmãozinho humildezinho, com uma calça social, batida, um sapatinho com um furo no dedão, E volta pra trás. mas é servo de Deus. Mas é. Digamos que essa pessoa é um servo de Deus. E de repente ela quer levar uma palavra, trazer uma palavra para a igreja de exortação, e aí as pessoas olham para ela. Senta lá no fundo, que a gente reservou esse lugar aqui para o pregador internacional que vai chegar. Então senta lá no fundo. Pega um lugar, não tem cadeira, fica no chão. Que já está reservado. Então isso é fazer acepção. E a gente faz acepção. A gente tem que vigiar, porque isso é uma má obra. Mal. Esse é um exemplo de má obra, né? Outras boas obras eu vejo o meu irmão em necessidade. Digamos que ele está precisando de roupa, ou está precisando de comida, ou digamos que ele ficou enfermo, ou digamos que ele está preso, ou digamos que ele viajou e ele não tem onde ficar. Se eu fecho o meu coração para isso, vai com Deus, Deus te abençoe. Olha, que Deus te abençoe, que você consiga uma roupa, Mas as pessoas fazem. que Deus te abençoe, que você consiga uma comida, que Deus te abençoe, que você consiga alguém que te hospede, que Deus te abençoe, sabe? Faz até uma oração como se fosse uma pessoa espiritual. Mas só Mas não dá nada. Mas só fica nisso. Não dá nada. Aí a pessoa fica orando lá pra caralho dela. Amém. Amém, vai embora. E vai embora. Sai daí. Mas é verdade. Tira daí, Gabi, por favor, Não, Gabi. você tá em cima da Tira daí, Gabi, por favor. Pensei que ela fosse pro sofá. Então, eu estou fazendo uma boa obra? Eu estou sendo um hipócrita. Porque a Bíblia diz o seguinte, o Senhor Jesus diz o seguinte, na volta de Cristo, o que Jesus vai fazer? Ele vai separar de um lado as ovelhas e do outro lado os bodes. Ele vai chegar para as ovelhas e vai dizer o seguinte, entrem no meu reino, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes. Eu não tinha onde ficar e me acolhestes. Estava preso e me visitastes.
E quando ele olhar para os bodes, ele vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me hospedastes, estava nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Aí eles vão perguntar para Jesus: mas quando, Senhor, que a gente fez isso? Que a gente deixou de fazer isso? Toda vez que vocês deixaram de fazer isso a um destes pequeninos que crê em mim, a mim deixaste de fazer. E vai falar para os bons: mas quando, Senhor, que a gente fez essas coisas boas para o Senhor? Todas as vezes que vocês fizeram essas coisas boas para estes meus pequeninos, para mim o fizestes. Então, eu fiquei doente aqui, vieram me visitar. É só um exemplo, né? Vieram me visitar, né? Mas quantas pessoas estão por aí doentes? Inclusive cristãos, pessoas que são nossos irmãos. Eu não estou nem falando de pessoas más, que também tem que ser visitadas, né? A gente tem que fazer acepção disso. Mas eu estou falando de pessoas cristãs da igreja, que passam por necessidade, né? Dentro das igrejas tem pessoas que não têm dinheiro, tem pessoas que não têm o que comer, tem pessoas que não têm o que vestir, né? E eu olho para isso, eu olho para esse tipo de, para essas pessoas e eu não faço nada. Mas se você não tem nada para dar? Você dá conforme que você tem. Deus dá, Deus te capacita. De repente você tem duas blusas, uma você não usa, a outra você dá. Quantas pessoas têm coisas lá escondida no seu cantinho? Um mendigo te pede dinheiro na rua, Se não tem, você vai fazer o quê? Você não dá. Quantas pessoas têm as coisas na sua casa lá sobrando, às vezes nem usa, né? A gente, por exemplo, tem umas 3, 4 calças, eu, sei lá, tem calças que eu nem uso. Para mim aquilo não é nada, mas para a pessoa que não tem, é tudo. Então é mais um exemplo de boas obras que você perguntou, né? Então vamos rapidinho, vamos correr? A gente parou na onde? Tá acabando já, né? Carta à igreja de Sardes, é isso? Isso, é. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, né? Tens nome de que vives e estás morto? Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Pois não tenho achado as tuas... O quê? As tuas obras. Perfeitas, né? já leu 26. As tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Obedeça-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Tá no 3. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestiduras brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, uma condição para que Jesus não risque o nosso nome do livro da vida, qual é? Ser vigilante, né? Ser vigilante, versículo 2, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado o quê? As tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Então, as nossas obras têm que serem achadas perfeitas diante de Deus para que essa promessa se cumpra na nossa vida. E Jesus fala: eu vou confessar o seu nome diante dos anjos. Deus vai falar: não, a Célia, ela é uma serva de Deus, olha como ela me busca, olha como ela se consagra, como ela ora, como ela busca a minha presença, como ela lê a palavra, como ela vai na igreja. Sabe, Jesus vai estar confessando isso para o Pai, diante dos anjos. Olha, mais uma promessa maravilhosa. E isso também depende do quê? Das nossas obras. Carta à igreja de Filadélfia. Vamos rapidinho para a gente encerrar, né? Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o verdadeiro e verdadeiro,
O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço o quê? Gabi? Conheço o quê? Versículo 8. Deixa eu ver, Salinha. Capítulo 3. Capítulo 3. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Né? Acho que já é o que? A quarta ou a quinta vez que Jesus fala? Acho que todas elas falaram das obras. Conheço as tuas obras. Okay. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e o quê? Adorem. Se prostem aos seus pés. Se prostem aos seus pés. Adoração. Adoração é uma coisa que só é para Deus, né? Adoração a gente só tem que dar a Deus. É Deus, é só Deus que é digno de adoração. Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte: aqueles que se mantiverem fiéis receberão adoração. Receberão adoração daqueles que se dizem servos de Deus, mas não são. Então Jesus ele vai honrar-nos a tal ponto que a gente vai receber até adoração. Está escrito aqui. Não sei o que estou falando. Está escrito aqui. Visto, olha o versículo 10, mais uma prova de que não passaremos pela grande tribulação. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Visto, vamos ler de novo para a gente entender bem. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Ou seja, mais um versículo que mostra que os servos de Deus não passarão pela grande tribulação, serão guardados. Por quê? Porque foram fiéis. A grande tribulação, ela está reservada para os infiéis, para aqueles que não guardaram a palavra de Deus. É para estes que está reservada a grande tribulação. Como diz aqui o versículo 10. Versículo 11. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, olha que promessa maravilhosa que Deus nos dá aqui no versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. O que serve? Para que serve? Por que serve uma coluna? Qual é a função de uma coluna? Sustentar. Né, Gabi? Por que serve uma coluna? Para sustentar. Então, os servos de Deus, eles serão como colunas, eles vão sustentar o templo de Deus, que honra, e para sempre, para sempre. Que promessa maravilhosa. Né? E também, escreverei, olha só, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Olha só isso, gente, isso é muito sério. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome de Deus é algo muito santo, é algo muito sagrado, não é? Os judeus, eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus, né? No Antigo Testamento, eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus, porque eles tinham medo de morrer, de tão sagrado que era. Eles tinham medo de pronunciar esse nome, né? De tão sagrado que era. Quando eles iam pronunciar o nome de Deus, eles substituíam pela palavra Senhor, para não correr o risco de morrer, de tanto temor que eles tinham ao nome de Deus. E Jesus está falando aqui que esse nome será gravado na gente, será gravado em nós. Algo sagrado, algo santo, vai ser gravado em nós. Olha que honra que Jesus está nos dando. E depois ele continua. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu,
da parte do meu Deus. E também o quê? Também o quê? Também escreverei nele o meu novo nome. O meu novo nome. O Senhor Jesus, ele tem um novo nome lá no céu, que a gente não conhece. E esse nome vai ser gravado em nós também. Nós vamos receber o nome de Deus, que é o Pai, o nome da noiva, que é a igreja, né, que é a Nova Jerusalém, que é a igreja, e o nome de Jesus. Vão ser gravados em nós. Não existe coisa mais santa e sagrada do que isso. E isso depende de quê? Depende de quê? Versículo 8. O que está escrito aí? Começo do versículo. Conheço as tuas obras. Depende das nossas obras. Né? Versículo 8. O que depende das nossas Conheço as tuas obras. Depende do que vai ser, do que a gente fez. Depende do que a gente realizou. Depende do que a gente fez para Deus. Não no sentido de salvação, mas no sentido de recompensa. No sentido de ser recompensado. E olha que recompensa que Deus promete, que Jesus promete. Gravarei o meu nome neles. E o nome de Jesus é santo e sagrado. Né? E depende das nossas obras. E a última igreja, essa igreja aqui, essa última igreja, ela vai ser muito familiar com os nossos dias hoje. Essa última igreja. Olha o que está escrito. A última igreja, ela vai lembrar muitas igrejas de hoje. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Célia, lê para mim o versículo 15, bem alto. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Ou seja, mais uma vez a importância das nossas obras. Mais uma vez a importância disso. Em muitos lugares hoje a gente vê, como a gente falou no começo, pessoas frias. Né? Pessoas frias. Aliás, desculpa, pessoas mornas. Né? Pessoas mornas. São pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito. Principalmente para Deus. Fazem de qualquer jeito. Eu estou com sono, eu estou cansado, estou com dor também. Eu também estou cansado, estou com dor. Né? Mas eu estou aqui fazendo com todo o meu amor. Também estou com dor, estou sentindo dor aqui. Da cirurgia. Mas eu estou fazendo com todo o meu amor. Porque é para Deus. Né? Eu estou fervendo diante de Deus. O meu espírito está fervendo diante de Deus. Apesar da minha carne estar fraca, a minha carne está capacitada, mas o meu espírito está fervendo para servir a Deus. Então é isso que Deus quer encontrar em nós. Apesar do nosso cansaço, apesar do nosso sono, apesar das nossas dores, a gente tem que olhar, tem que fazer as coisas de Deus com todas as nossas forças, sabendo que isso é temporário, isso é passageiro. Né? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Aí fala o seguinte, dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos eu amo, porquanto sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Então, Jesus está querendo dizer o seguinte, eu estou à porta e bato. Quer dizer que essas pessoas aqui estavam na igreja, né? Porque essas cartas foram direcionadas a pessoas das igrejas, né? Pessoas cristãs. Mas aqui Jesus está dizendo que ele está na porta. Quer dizer, ele está do lado de fora. Como pode eu estar na igreja e Jesus estar do lado de fora, batendo na porta? Isso tem que ser para nós um despertamento. Porque às vezes a gente acha que a gente está diante de Deus, fazendo as coisas para Deus certinho, mas Jesus está lá de fora. E a gente está se enganando. É o que ele está dizendo, eu estou do lado de fora e estou batendo na porta. Vocês estão aí me adorando,
supostamente vocês estão aí cantando para mim, vocês estão fazendo coisas para mim, supostamente, né? Mas eu estou aqui, ó. Posso entrar? Posso participar? Posso participar? Né? Então, por quê? Porque muitas vezes, quando uma pessoa canta para Deus, na verdade ela não está cantando para Deus, ela está querendo aparecer. Está querendo mostrar que ela canta bem, que ela tem uma voz bonita, né? Quer receber aplausos. Mesmo a gente vê aquelas músicas lindas ali, quem garante que eles estão cantando para Deus mesmo? Quem garante que eles não estão cantando para eles aparecerem, para eles receberem elogio? Né? Quem garante que em muitos lugares as pessoas não estão fazendo isso para elas aparecerem? Porque a Bíblia, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele não busca cantores, ele busca adoradores, que é diferente. Quando eu canto, eu tenho que estar cantando pensando que eu estou adorando a Deus, que eu não estou querendo aparecer. Se eu puder cantar e ninguém me vê, e só Deus vê, só Deus ouvir, para mim já tá bom. Mas muitas vezes a pessoa sobe lá para cantar, sobe para fazer alguma coisa, e ela está fazendo aquilo para aparecer, para receber elogios de homens. E a gente tem que fazer para Deus. Eu tenho que olhar para o meu coração. Será que isso que eu estou fazendo é para Deus? Será que eu estou cantando para Deus? Será que as coisas que eu estou fazendo são realmente para Deus? Ou eu estou fazendo para me aparecer ou para me engrandecer? Porque se eu estiver fazendo isso, o que vai acontecer? Posso entrar? Posso participar? Né? A gente está se enganando. A gente está se enganando. E a gente está na carne, querendo receber elogios de homens. Por isso, quando eu coloco os louvores aqui, eu gosto de colocar os louvores que só aparecem as letras. Eu não gosto de ver quem está cantando. Porque isso não importa quem está cantando. Eu quero ver as letras. Eu quero cantar, melhor ainda, eu quero fechar os olhos. E cantar para que Deus receba. Por isso, quando a gente ora, tem que ser com os olhos fechados. Quando a gente canta, tem que ser com os olhos fechados. Tudo que a gente faz para Deus tem que ser com os olhos fechados. Claro, às vezes a gente não sabe a letra, a gente abre o olho para ler lá, porque a gente não conhece a letra. Né? Mas tudo que eu faço para Deus tem que ser com os olhos fechados. Se todo mundo fechar os olhos quando fazer coisas para Deus, alguém vai olhar para o outro? Alguém vai ver o que o outro está fazendo? É verdade. Não é verdade? Se tudo que a gente fizer, a gente fechar os olhos, se todo mundo fizer isso, ninguém vai enxergar ninguém. Não vai aparecer ninguém na nossa frente. Só vai aparecer Deus. A gente só vai enxergar Deus. E aí sim, aí Ele vai aceitar a minha oração com os olhos fechados. A gente vê em muitos lugares pessoas orando ou rezando com olhos abertos. Isso é errado. É muito errado. Tem que fechar os olhos. Porque quando você fecha os olhos, você se desliga do físico. É mesmo. E se liga com o espiritual. Se eu estou rezando ou orando e estou com os olhos abertos, eu estou procurando alguma coisa para me focar o meu olhar. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dispersando o meu espírito. Eu estou focando o meu olho em algo visível. Deus é visível? Deus é visível? Eu consigo ver Deus? Então por que eu estou com o olho aberto? Na hora que eu estou orando ou rezando? Na hora que eu estou cantando? Não sendo porque eu não conheço a letra, por que eu estou com o olho aberto? Para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo? Ou para que eu veja o que as pessoas estão fazendo? Para que as pessoas vejam que eu sou espiritual? Ou para que eu veja que as pessoas são espirituais? Então, quando eu fecho os olhos, é eu e Deus. Se o meu irmão está com o olho aberto e está querendo ver o que eu estou fazendo, é problema dele. Ele com Deus. Mas eu fechei os olhos, a partir desse momento, é eu e Deus. Na oração tem que ser assim. No louvor tem que ser assim. Tudo que eu for fazer para Deus, olhos fechados. Porque daí eu me desligo do físico, me relaciono com o espiritual. Tudo que eu olho é feito por mãos humanas, né? A maioria das coisas. Se eu olhar para essas coisas aqui de dentro, tudo que está aqui é feito por mãos humanas, né? Nada aqui foi Deus que fez. Foi feito por mãos humanas. Então eu tenho que fechar os olhos para olhar para as coisas invisíveis. Para olhar para coisas invisíveis. Amém? Mas é isso mesmo. Onde a gente parou? 21? Ah,
já terminamos. Terminamos, né? Terminamos? Senhor, darei o direito de sentar-se no trono, assim também. Não, peraí, não terminamos não. Rico sou, estou enriquecido. Só rapidinho aqui, enriquecido. E nada tenho falta. Muitas vezes, quando a gente não tem nenhuma necessidade na vida, a gente tem a tendência de esquecer de Deus também, né? Ah, tem a minha família que cuida de mim. Ah, tem os meus amigos que estão comigo. Ah, tenho tudo. Não tenho falta de nada, então não preciso mais de Deus. Não preciso mais ir para a igreja. Ou então eu vou para a igreja cumprir um ritual e depois receber alguma coisa e ir embora. E Jesus ele fala o quê? Mal sabe que és um coitado, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Mesmo sendo rico, a pessoa pode estar nua. Colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se. Olha que promessa maravilhosa que Jesus nos dá aqui de novo. De novo. Darei o direito de assentar-se comigo aonde? No meu trono. Quem é que se senta no trono? A pessoa que se senta no trono é quê? É o quê? É o Deus. É um rei. É o rei. É um rei. Lá, o Deus tem trono também, não tem? Tem. Ele fica no... Sim, fica no trono. Mas é um Deus também. É o rei. É o rei. Verdade. Né? O trono pertence ao rei. Jesus está dizendo o quê? Que nós vamos ser o quê? Reis. Porque iremos assentar no trono. E não é qualquer trono. Não é qualquer trono. Que trono que é? No meu trono. Porque existem vários tronos, né? Em vários países tem vários reis. Na Inglaterra tem rei, Dinamarca tem rei. Aonde mais tem rei, Gabi? Noruega tem rei. Aonde mais? Você lembra? Japão, acho que tem. Japão tem imperador. Tem vários tronos, né? Nesse mundo tem vários tronos. O trono também pode ser o chefe da empresa. Ele tem na cadeira dele, tem o trono dele. Né? O dono da empresa é o trono dele. Mas aqui Jesus está dizendo, venceu aquele, como eu venci, desculpa, ao que vencer, darei o direito, a pessoa vai ter o direito, ela vai ter o direito de assentar-se com ele no seu trono, assim como ele venceu e se assentou com o seu Pai no seu trono. Jesus sentou ao lado direito de Deus no trono de Deus, que é o maior, que é o incomparável, né? O trono incomparável. Jesus diz que nós nos assentaremos nesse trono também, como se fôssemos deuses. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz a igreja. Amém? Que promessas, né? Que promessas. Vale a pena abrir mão de tudo nesse mundo, né? Vale a pena abrir mão dessas coisas passageiras. Vale a pena abrir mão para essas promessas aqui. Porque esse mundo aqui é passageiro. A gente vive o quê? 70 anos? 60 anos, 80 anos? Alguns passam de 80, mas é só dor e reclamação. Vive, né? Não consegue nem sair de casa. Né? Então, porque a vida eterna está lá. Exatamente, alegria eterna, né? Alegria eterna. E essas promessas aqui, e tudo depende do quê? De obras, das nossas obras. Não são obras para salvação, são obras para recompensa. As nossas obras vão ser pesadas na balança. E aquele que vencer vai receber. Quer dizer, se Jesus está dizendo que a gente precisa vencer, é porque ainda não vencemos. Né? Ainda não vencemos. Nós temos a salvação, mas ainda não vencemos. Ele diz aqui, aquele que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Amém. Vamos encerrar? Obrigado, Senhor. Vamos orar? Vamos orar, Lu? Vamos descansar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa na nossa vida nessa noite. O Senhor falou, Senhor Deus, poderosamente aos nossos corações. Que o Senhor possa nos orientar, Pai, que o Senhor possa nos dar forças para que a gente vença, Senhor, e que a gente possa fazer parte dessas promessas que parecem tão inalcançáveis, Pai. Mas o Senhor pode nos fortalecer para a gente receber tais promessas. Senhor Deus, eu te bendigo. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado pela Tua presença. Eu te bendigo, Senhor, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Nos acompanha agora em segurança. Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo o mal, Senhor. E tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu ver se ela está acordada. Não, deixa ela deitada. Aqui. Hoje ela Eu ficou, vou rapidinho. Pode deixar ela descansar, não chama não. hoje ela ficou o dia todo de pé. Deve estar cansada. É, a gente fica quando... Não, deixa ela lá. Eu vou... A escola não fechou ainda, o menino fica lá na porta. Tá bom. O da escolinha ali do lado. Não, a gente fica aqui na esquina. Vamos lá, né? Não, fica só no portão. O menino fica ali na escolinha. A gente fica aqui na Eles fecham 10h30 só. esquina. Só tá cheio de carro. Uma bênção? Uma bênção? Muito bom, nossa senhora. Eu nunca nem tinha imaginado viver por cá. Depois dá uma lidinha. É bom ter jeito, né? Tá bom. Bênção, né? Aham.